estamos recebendo em nossos estúdios o professor Charles Soares, de Saquarema, que está lançando agora, em dezembro, o livro Denúncia, que é um livro de poemas, muito bem elaborado, e hoje ele veio falar para a gente um pouco sobre esse trabalho. Professor, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Mas escrever, eu já escrevo há um certo tempo, Eu sou a ideia de formar o livro, de juntar esses poemas todos no livro, essa é uma ideia antiga, um sonho, É um sonho já de alguns anos, que a gente vai deixando para frente, vai botando outras coisas mais importantes e... Já tem quanto tempo mais ou menos que o senhor escreveu e começou a escrever? Aí eu tenho poemas nesse livro de uns 10 anos atrás. Eu tenho poemas de 10 anos para cá. Porque eu fui juntando e desde a primeira vez que eu pensei em fazer o livro, inclusive ele tinha um outro nome, não era esse, aí eu montei o livro. Aí de uns 5 anos para cá, cada ano eu refaço o livro. Eu olho, leio e falo assim, não, esses poemas aqui eu não quero mais, eu coloco outros. Aí vou fazendo essa troca. Refaz, aí eu tiro uns, coloco outros. Então eu tenho poemas aí de 10 anos atrás, de 8, de 5, e poemas recentes, poemas feitos agora, pouco antes de montar o livro. Certo. E a editora Poieses que está lançando o livro, A editora Poieses. Ou seja, é uma obra inédita do professor de literatura e português, que vale a pena o pessoal conhecer. Agora eu quero saber, professor, os poemas vão nascendo, no que o senhor se inspira para poder escrever esses poemas? A poesia, eu costumo dizer que a poesia faz parte da vida da gente. Ela está no ar, Basta a gente ter aquele insight para perceber. E aí os poemas eles são inspirados de várias formas. São sentimentos que brotam da gente, que a gente, de repente, um dia você está mais angustiado, outro dia você está mais alegre. E principalmente os meus textos são criados mais a partir do cotidiano, de uma frase que você fala, de um filme que a gente vê e de repente fica uma cena, fica uma frase. Às vezes até de um bate-papo no bar, com um amigo, na sala de aula, e alguém fala uma frase e aquela frase fica martelando na sua cabeça e na mesma hora você fala assim, isso aí dá para desenvolver, isso dá um poema. São muitas inspirações, E também, Saquarema também inspira tudo isso? Saquarema, vocês já devem ter ouvido falar nisso, A gente ouve por aí, não sei nem se tem autor definido, mas dizem que Saquarema já é um poema, Saquarema é um poema de Deus, com essa paisagem que nós temos aqui, com essa lagoa maravilhosa. Esse é o primeiro livro do senhor, É o primeiro livro. As pessoas me perguntam assim, você nunca publicou seus poemas? Eu costumo dizer brincando, não, eu sempre publico, eu nunca faço escondo não, eu publico. E quando a gente mostra, a gente publica, Mas no livro, um livro em si, nesse formato de livro, é a primeira vez. E eu como professor de português, a gente trabalha diretamente com a leitura, com literatura, nós percebemos que a literatura em geral, ela contribui bastante para a formação do ser. É a criatividade, é o lúdico, é o mágico, mas eu particularmente gosto da poesia, dos poemas, porque eu acho que o poema ele vai além disso, ele brinca com as palavras, Tem essa coisa do lúdico. Então, é como se a gente estivesse a cada momento inventando e reinventando as palavras, inventando sentidos para as palavras. Porque no poema a palavra nem sempre ela diz o que ela diria normalmente fora de um poema. Também tem as entrelinhas, Tem as entrelinhas. E agora eu gostaria que o senhor lesse uma poesia, para os nossos telespectadores. Alma de poeta. Meu coração pulsa agonizante, murmura a deriva na vastidão das paixões. O vazio sufoca. Nesse ar impregnado de coisas e de pessoas normais, sinto-me frágil, inerte, fugaz. Meu sangue viscoso incendeia as veias, a sensibilidade aflora a cada poro. Sinto-me vivo, espasmódico e faminto. Meu mundo se move lentamente em direção ao infinito. E minha ativa alma de poeta, é capaz de suportar o mundo.
nutre-se de sonhos. Quão difícil é alimentá-la. Ótimo, excelente. Agora, professor, fala um pouquinho sobre a influência que o senhor passou para poder escrever suas poesias. Bem, como eu disse, isso aí é uma obra que ela vem se arrastando já há uns 10 anos, né? Tem inclusive uma apresentação aí feita por uma amiga, a Valdeira, que ela diz que os meus textos, eles passeiam entre Augusto dos Anjos, Drummond, Vinícius, ela vai à Grécia Antiga, quando fala dos deuses pagãos. Então, nesses 10 anos, realmente houve assim uma variação de temas e de influências. Houve um momento que eu lia muito o Augusto dos Anjos e aquela sua poesia, até um tanto quanto mórbida e pessimista, influenciava os meus escritos. Então, tem alguns sonetos aí que quem conhece o Augusto dos Anjos percebe essa influência. Tem a parte lírica também, a parte mais amorosa, que eu tenho uma boa influência do Vinícius de Moraes, de quem eu sou fã mesmo, eu gosto muito do Vinícius. E eu tenho também um bom número de poemas metalinguísticos. Então, quem ler esse livro aí vai perceber que ele não tem assim uma temática definida. Ele trabalha com 3 ou 4 temáticas. Tem a poesia lírico-amorosa, tem aquela parte mais existencial, que é mais influenciada mesmo pelo Augusto dos Anjos, talvez pelo Castro Alves, e tem a parte metalinguística, que eu, falar a verdade, eu não sei bem de quem é essa influência, talvez seja a influência da aula de português, a gente trabalha com a palavra o tempo todo. Que, aliás, é um excelente professor, porque foi meu professor também de português. Então, é isso. Eu tenho vários poemas aí que ele brinca com a palavra, que fala do ato de fazer poesia, de fazer versos. A rima, eu tenho um poema chamado A Rima, que fala que a rima ela é importante no poema, mas se não tiver também, não é isso que vai construir. Eu tenho um poema chamado Soneto Metalinguístico, que inclusive esse poema é interessante, porque eu tinha uma certa dificuldade de passar para os meus alunos a ideia do parnasianismo, porque é o fazer versos por fazer, é a busca incessante do belo, né? É aquela comparação que o Olavo Bilac faz com o ourives, que tem que engastar a pedra, o rubi no local certo, é como se fosse um relojoeiro mesmo, um joalheiro. Então, eu tinha uma certa dificuldade de passar isso para o aluno. Eu entendia, mas eu não conseguia fazê-los entender. E esse soneto metalinguístico, ele nasceu daí. Eu construí um soneto explicando, de certa forma, como se construía um poema parnasiano. Então, eu dei o nome de soneto metalinguístico. Eu quero compor um soneto frio, isento de emoções e sentimentos, em que as palavras fluam como um rio, mas não comportem só entendimento. Apenas frases, rima, o som macio das sílabas que, em métrica inocente, encerra um ou outro verso vazio, dizendo coisa alguma exatamente. Num total abandono de sentido, valorizar a forma unicamente, enfim, o que importa nos sonetos. Num lúdico trabalho comedido, buscando cada peça imponente, encaixar 2 quadras, 2 tercetos. Então, pessoal, o lançamento do livro do professor Charles vai ser no dia 15 de dezembro, no Fly Shopping de Bacaxá, Saquarema. Professor, se eu gostaria de dar uma palavrinha final, fique à vontade. Eu gostaria apenas de convidar as pessoas para que pudessem prestigiar esse evento, porque, na verdade, eu acho que não é um show, né? Não é uma apresentação, é uma troca. É o tipo de evento que sempre que a gente vai, a gente tem sempre a receber e a doar também. É assim com todos os eventos culturais. A gente vai em busca de alguma coisa e a gente acaba contribuindo para esse evento também, porque a vida é feita de arte, a arte imita a vida, então quando a gente vai ouvir poesia, a gente vai ouvir música, a gente acaba transmitindo essa energia que a arte passa através de nós. Eu acho que gostaria de contar com a presença de todos lá
que vai ser uma noite muito agradável. Ok, muito obrigada.